família, o seu trabalho aí. Obrigado, viu? Agora, o próximo palestrante será o pastor Yuri. O pastor Yuri Gramacho, ele foi pastor missionário também, no mesmo período que o pastor Léo Lins, praticamente, só que na Mongólia, e recentemente veio para o Brasil, no ano passado, mas já está se preparando aí para atuar como missionário também, pastor missionário no Japão. Essa pandemia aí atrapalhou um pouquinho, mas ele já está aí nesse preparativo aí, indo lá para o Japão como missionário também. E, neste momento, ele vai falar com a gente, na verdade, é uma continuação da palestra do pastor Léo. Ele vai falar também agora sobre contextualização, vai contar um pouquinho da sua experiência aí, daquilo que ele tem feito e daquilo que ele fez na Mongólia também. Ele também hoje atua atualmente como professor lá na FADBA, na Bahia. E eu queria, então, convidar aqui agora o pastor Yuri. Fique à vontade aí, pastor. Eu sei que você já está aí. Oi, beleza? Ouvindo bem aí? Ok. Porque tá meio cortando aqui. O seu som aqui não está saindo, pastor. Tá cortando um pouco para mim, não sei se é a conexão da internet. Está ouvindo aí? Ok. Ok, pastor. Estão me ouvindo bem agora? Sim. Beleza, agora melhorou para mim também. Eu estava ouvindo meio sua voz meio picotando assim a sua fala. Mas maravilha. Primeiro agradecer, né, o convite, pastor Jonas, um amigo, a gente se conheceu no ano passado, né, Jonas, quando eu estive aí no Rio visitando alguns alunos. Muito legal, a gente desde então tem trocado bastante ideias aí, fazemos parte de grupos no WhatsApp, enfim. Agradecer também o convite aí do pastor Pareja, né, também que nos estendeu para estar aí nesse encontro hoje. Pastor Gustavo Sá também, tive a alegria de encontrar aí no Rio, aquele período que teve aí um dos módulos do Plantadores, né? E estou vendo aí, estava olhando aí entre os participantes, Jonas, vi que tem muita gente conhecida aí, amigos próximos também aí, né? Vi que o Anderson Serri está por aí, pastor Anderson, pastor Igor Marinho, pastor Henry, foi meu contemporâneo aí na época do Salt também, pastor Kênio, o pastor Alex Palmeira, tem muita gente por aí, pastor Jefferson também, né? Pastor Jefferson também, quando estive aí no Rio também, trabalhando na área do evangelismo aí, deu um suporte muito grande aos alunos, é um brother também, foi nosso contemporâneo aqui. Então, uma alegria poder estar não apenas com os pastores, mas sobretudo com cada um dos amigos, amigas, irmãos, diretores de grupo, diretoras, anciãos. Afinal de contas, a despeito da sua função na igreja, todos nós precisamos ser discípulos de Jesus. E é uma alegria poder estar falando para um grupo que verdadeiramente quer ser muito mais do que membro, né? Quer ser de fato um discípulo de Cristo, quer de fato estar engajado na missão de Deus. Então, isso é muito bom, a gente fica muito feliz e eu agradeço pelo convite. Mas eu queria convidar vocês a dar uma respirada agora, né? Ellen White, ela diz ali que a oração é a respiração da alma. Então, vamos dar uma respirada, né? Fazendo uma oração aqui, antes da gente iniciar aí o nosso bate-papo, nossa troca de ideias. E vai ser realmente um bate-papo, uma troca de ideias. Eu sei que eu tenho um tempo limitado aí, disseram entre 30 a 40 minutos, e a ideia é a gente ter esse momento de interação depois com as perguntas. Então, eu vou fazer isso de forma realmente bem informal aqui, nem vou colocar nenhuma apresentação, para a gente poder conversar de uma forma mais livre e eu poder realmente ir olhando o tempo aqui e finalizar quando der o tempo, porque se for deixando, né, o assunto não acaba nunca. Mas vamos respirar agora, né, e respirar dessa forma, né, através da oração, e logo em seguida a gente parte para o assunto e parte para a Bíblia, principalmente vamos começar a partir da Bíblia, porque ela é nossa fonte de autoridade, né? Quando a gente vai falar, sobretudo, sobre missão, já que uma das maneiras de definir a Bíblia é como a Bíblia é a narrativa da missão de Deus, né? Ela vem se desdobrando desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento e chegando aos nossos dias, né? A narrativa da missão de Deus. Então,
Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Tingert baga admin, inariuno drigo ksund mashiba isla, da bidni zabrilik sonsot, bidni gemigo tilare, yesuse, odo bidnar biblia sodlar ketben, ta ariun sunseu got, teni mergirohan bidel hekteben, teni vechogot, Purin rugebi deduksund mashiba isla, Yesusinirte sabersla. Amém. Amém. Ok. Alguém poderia dizer amém aí também? Jonas, você poderia dizer amém aí para essa oração ou não? Amém, né? Agora você avisou que acabou a oração, a gente fala amém, né? Mas veja, a minha pergunta é o seguinte, olha, pastor Javan também está por aí. Não saudei o pastor Javan também. Um abraço, Javan. Olha, mas por que eu estou provocando e por que eu fiz intencionalmente essa oração em Halha Mongos? Halha Mongos é o nome dessa língua, né? Popularmente, idioma mongol. Essa é a língua que se fala na Mongólia. Era a língua que nós utilizávamos ali na interação com o povo na Mongólia para pregar o Evangelho Eterno. Mas por que eu fiz a oração em mongol e perguntei se vocês não diriam amém a ela? Na verdade, vocês podem até dizer amém pela fé, né? Imaginando aí que eu tenha, sei lá, agradecido a Deus pelo dia, pedido a Deus que nos oriente, que nos guie no estudo da palavra, né? Que nos dê discernimento espiritual, sabedoria, enfim. Foi mais ou menos isso aí mesmo que eu disse. Mas o fato, pessoal, é que essa oração foi para mostrar uma coisa. Que a Bíblia, quando fala, por exemplo, do dom de línguas, né, ela fala de dons espirituais, né, ministérios aí dirigidos pelos dons, e ela fala entre eles o dom de línguas. Ele diz claramente que o dom de falar línguas estrangeiras não valia se não houvesse quem interpretasse. Por quê? Porque o grande objetivo da comunicação é que ela seja efetiva, ou seja, é que quando o emissor transmita a sua mensagem, o receptor, o seu público-alvo, consiga decodificá-la, consiga compreendê-la. A mensagem precisa ser inteligível, precisa ser compreensível. Então, Paulo adverte, se a mensagem não for compreensível, então fique calado. Não fale em outra língua se alguém não puder interpretar. E por que eu propositalmente fiz isso? Para mostrar que é mais ou menos assim que muitas pessoas se sentem quando nós pregamos o Evangelho. Para mostrar que todas as vezes que nós estamos pregando o Evangelho, nós temos que nos preocupar com uma coisa básica, chamada comunicação. Portanto, se eu simplesmente desconsiderar o receptor da mensagem, o meu público-alvo, eu posso estar fazendo algo semelhante ao que eu fiz aqui agora. Semelhante ao que eu fiz aqui agora. Falando mongol, para pessoas que não falam mongol, está aqui o meu amigo Daniel Meder, pastor Daniel, que esteve na Mongólia, num projeto com jovens lá com a gente. Eu estava lá nesse período, foi quando a gente se conheceu. Eu fico imaginando se as pessoas só falassem com o Daniel lá na Mongólia, ou em mongol. Ele não ia entender nada. Então, veja, o que eu quero falar é justamente sobre tradução. Tradução. Mas eu não estou falando de tradução de idiomas. Eu estou falando de um outro tipo de tradução. Há um pensador chamado Andrew Walls, que ele tem uma frase interessante. Ele diz assim, política é a arte do possível. Tradução é a arte do impossível. Porque realmente é muito difícil você conseguir comunicar ideias dentro de contextos diferentes. E quando eu falo de contexto, eu estou falando de idiomas, de questão religiosa, de questão cultural, de questão política, social, econômica, educacional, enfim. Então, eu quero falar um pouco sobre tradução. Mas o que isso tem a ver com a missão? Vamos lá. Vamos abrir a Bíblia, então, naquele texto que eu considero, sobretudo para nós adventistas, como fundamental. Esse texto, inclusive, parte dele, né? Eu vou ler apenas parte dele, ele, inclusive, consta na nossa declaração oficial de missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia Mundial. É o texto de Apocalipse, capítulo 14,
Ele completo vai dos versos 6 ao 12, porque corresponde todo o conteúdo da tríplice mensagem angélica, mas eu vou me deter apenas aos primeiros versos, ok? Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 6. Diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Bem, nesse texto nós vemos alguns elementos muito importantes aqui, a primeira mensagem angélica, mas eu queria me deter sobretudo aqui em duas coisas. Na mensagem que nós temos a pregar aqui, que é o evangelho, e é o evangelho eterno. Isso nos mostra que o evangelho ele não começou apenas no Novo Testamento, né? A mensagem divina, ela se deu bem antes, né? Ele é o evangelho eterno. Ele, na verdade, não está limitado, condicionado, restrito a uma cultura humana. Então, o evangelho ele é eterno, né? O Cordeiro ele foi morto desde a fundação do mundo, né? Antes da fundação do mundo. A mensagem de salvação em Cristo Jesus. Só que essa mensagem ela precisa ser transmitida num contexto transcultural. Ela precisa ser transmitida num contexto de diversidade cultural, de pluralidade, de diferentes cosmovisões, de diferentes perspectivas, de diferentes interpretações da realidade, de diferentes estilos, de diferentes culturas. E aí, quando a gente fala de evangelho, cultura e missão, e a gente coloca isso tudo dentro de um liquidificador, meu amigo, dá uma vitamina explosiva, mas que é necessário que todos nós tomemos. Porque é o seguinte, eu estava até assistindo agora há pouco tempo atrás, alguns minutos ou horas, não sei, atrás, meu amigo aí, o Alex Palmeira, falando a respeito de missão também, foi muito boa, por sinal, a palestra dele, e ele comentou uma coisa fundamental. O Alex falou sobre um problema que a gente tem de definição de termos. E é por isso que eu queria tratar desse ponto inicialmente. Veja, normalmente, quando a gente fala nessa relação entre o evangelho e a cultura, algumas pessoas veem esses dois termos como antagônicos. O que eu quero dizer com isso? Parecem que eles são termos opostos. Parecem que eles são... Parecem que eles estão em combate o tempo inteiro. Evangelho é uma coisa, cultura é outra. Como se fosse possível existir evangelho fora da cultura. Como se fosse possível existir evangelho em um vácuo cultural. Biblicamente, isto é impossível. Porque o evangelho se dá e atua dentro do contexto humano. E o contexto humano envolve culturas. Culturas das mais diversas. Então, veja, primeiro ponto, eu não posso enxergar este antagonismo como se evangelho e cultura fossem inimigos. Ou seja, tudo que é da cultura é mal. Veja, a gente não pode falar isso sem cair num risco muito grande e implicações tanto teológicas quanto missiológicas extremamente graves. Então, o primeiro ponto é entender que cultura não é sinônimo de mundanismo. Cultura não é sinônimo de pecaminosidade. Não existe cultura 100% neutra, ok? Não existe cultura neutra teologicamente, por sinal, ok? Mesmo aquelas que seriam culturas em países, por exemplo, ateus, vamos colocar assim. Mas ela não é teologicamente neutra, já que ela afirma a não existência de Deus. Mas o fato é que não existe cultura 100% boa
nem cultura 100% má. Existem em toda cultura aspectos positivos e aspectos negativos, ou aspectos pecaminosos, em toda e qualquer cultura. Então, a grande questão é, o evangelho ele não existe no vácuo cultural, ele existe dentro de um contexto cultural específico. E todo ser humano tem o direito de ouvir o evangelho dentro do seu contexto específico, para que aí sim ele possa reagir ao evangelho de forma apropriada. Seja aceitando ou seja rejeitando. O que eu não posso é entregar a mensagem do evangelho não traduzida. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, biblicamente, o evangelho ele tem uma característica, entre várias, obviamente. Eu gosto muito da definição de Paulo, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pastor Luiz Nunes, né? Saudoso pastor Luiz Nunes, faleceu recentemente. Todos nós que conhecemos ficamos muito tristes, mas ao mesmo tempo saudosos com o legado que ele deixou. Ele gostava de fazer essa pegadinha em sala de aula. Qual é o significado de evangelho? Aí os alunos, boas novas. Ele falava, uma ova. Boas novas? Brasil ganhou a Copa do Mundo. É pentacampeão mundial. Isso é boas novas? É, mas não é evangelho. Você dizer que evangelho é só boas novas é limitado. O evangelho e as boas novas de salvação em Cristo Jesus. E a definição de Paulo é clara, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, uma das características do evangelho que mais me chama a atenção é a traduzibilidade do evangelho. Em outras palavras, o evangelho ele é traduzível para toda e qualquer realidade cultural. Em outras palavras, o evangelho ele não está limitado a uma cultura específica, ele não está restrito a uma cultura. Nenhuma cultura tem a patente do evangelho. Nenhuma cultura tem o direito ou a arrogância, pode ter a arrogância de atribuir a si mesma como um modelo para o evangelho. Porque o evangelho ele não surge dentro do contexto de uma cultura. O evangelho ele é primariamente o evangelho eterno. Então, nesse ponto, nós temos aí dois tipos de pregação do evangelho. Nós temos um evangelho traduzível, que é o que Deus espera de nós, para nós propagarmos, e nós temos um evangelho, o evangelho traduzido e o evangelho travestido. E por travestido aqui não tem nada a ver com questões de orientação sexual, ok, pessoal? Só um trocadilho aí com a palavra traduzido e travestido. O que eu quero dizer por evangelho traduzido? Você já está começando a entender e nós vamos continuar a desenvolver. Mas evangelho travestido é justamente um evangelho que ele é apresentado como algo estrangeiro, como algo não nativo. É como se fosse o seguinte, é como se eu pegasse uma árvore em um país, desarraigasse aquela árvore e transportasse para outro país. Tiro uma árvore daqui do Brasil, levo na minha mala, boto lá na Mongólia e planto. Isso seria um evangelho travestido. E sabe o que ia acontecer com ele? Ele seria rapidamente rejeitado. E ele morreria rapidamente. Porque ele não faz parte daquele solo, ele não faz parte daquela realidade. Ele é visto como estrangeiro, como intruso. E nesse caso, as pessoas não estão reagindo contra o evangelho, porque eles nem sequer estão ouvindo ele. O evangelho não está sendo traduzido para essas pessoas. O evangelho está sendo apresentado de forma travestida. Ele está com tantos elementos estranhos que aquelas pessoas não conseguem enxergar a sua verdadeira mensagem. Eles não conseguem ouvir, compreender a verdadeira essência da mensagem do evangelho, porque ele está travestido, ele não está traduzido. E por que eu uso a expressão traduzido? Porque, veja, nessa relação evangelho e cultura, existe uma relação dinâmica aí, né? Uma espécie de tensão dinâmica entre eles. E aí surge essa palavrinha chamada contextualização. Contextualização.
Aí a gente percebe que também existe um problema de definição dessa palavra. Algumas pessoas entendem contextualização com um certo receio, porque entendem que contextualizar significa modificar, significa alterar, significa corromper, significa distorcer ou adulterar. Aqueles que têm talvez uma visão um pouco mais alinhada vão usar o termo adaptar. Contextualizar é adaptar. Eu, particularmente, não gosto do termo adaptar. Porque quando eu falo em adaptar algo, me soa como se fosse um armengue. Essa expressão é comum aí no Rio? Armengue. Você fazer ali uma como é que a gente fala? Quando a gente usa coisa de eletricidade, a gente usa ali uma gambiarra. Pronto, é exatamente a mesma expressão. Me soa como uma gambiarra, sabe? Aí eu vou adaptar, tipo assim, eu não tenho a medida certa do negócio, eu vou dar um jeitinho, sabe? Aí você dá um jeito, empurra, faz mais forte, aí você adaptou, deu certo. Mas você, sabe, de uma certa forma, deu uma alterada. É como se, quando a gente fala em adaptar o evangelho, é como se a cultura agora estivesse regendo a história. Então, a cultura tem a primazia, aí eu me adapto à cultura. Contextualização não é isso. Contextualização não é modificar, não é alterar, não é distorcer o conteúdo do evangelho. Contextualização crítica é traduzir o evangelho. Isso não significa modificar o conteúdo da mensagem, muito pelo contrário. Isso significa manter o conteúdo da mensagem intacto e torná-lo compreensível. Porque se eu não for um bom tradutor do evangelho, eu posso até imaginar que eu estou pregando o evangelho. Mas sabe que evangelho eu estou pregando? O evangelho travestido. Não o evangelho traduzido, que foi pregado por Cristo. Quando literalmente encarnou-se. Não apenas no evento pontual e histórico que dividiu a história no momento do seu nascimento, da sua encarnação, do ponto de vista literal, físico, aquele milagre que aconteceu, o verbo se fazer do carne. Mas Cristo literalmente encarnou-se e pregou o evangelho dentro de um contexto de tempo, espaço e cultura específicos. Então, veja, eu entendo o evangelho eterno relacionado à cultura como algo bivocacionado. O que eu quero dizer com isso? Esse termo é até um termo muito comum na missiologia, né? Mas normalmente trazido para o ministério, né? Ministério bivocacional, né? Quando o cara serve ali, mas tem uma outra profissão para se manter, enfim. Não é disso que eu estou falando. Estou falando do evangelho mesmo, evangelho eterno. Bivocacionado quando se trata em relação à cultura. Em que sentido? Você tem o evangelho em sua origem e em sua autoridade como uma mensagem supracultural. E o evangelho é eterno. Se é eterno, ele não surge no contexto humano. Ele surge no contexto divino. Logo, Deus não está restrito ou limitado a nenhuma cultura. Cultura é produto humano. Então, dentro desse ponto de vista, o evangelho é eterno porque ele surge, a sua origem e a sua autoridade está no ser divino, está no eterno, está em Deus. Então, nesse sentido, o evangelho é supracultural. Ok? Tem até um bebê traduzindo o evangelho agora aí. Então, vamos lá. O evangelho, nesse sentido, ele é supracultural, ok? Ele tem sua origem e sua autoridade em Deus. Então, isso significa que nenhuma cultura tem a patente do evangelho, porque o evangelho não foi originado nessa cultura. Ele foi transmitido nas culturas. Então, nesse sentido, você tem o evangelho supracultural, mas que precisa ser comunicado no contexto humano. Então, se Deus fosse falar dentro da sua realidade divina, ninguém ia entender. Ninguém ia entender. Isaías fala um pouco sobre isso, não é? Deus falando através de Isaías, né?
Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Os meus caminhos não são como os seus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os seus. Então, se Deus fosse transmitir a mensagem do Evangelho eterno em linguagem divina, ela não seria compreendida. Então, o que é que Deus fez? O Verbo eterno, ele encarnou. O Verbo se fez carne. Ele habitou entre nós. E ele continuou encarnando esse processo encarnacional de inserção naquela cultura, naquele contexto específico, no caso, o contexto judaico ali, 2000 anos atrás, dentro de uma realidade específica, como um modelo do que é vivenciar o evangelho encarnacional, ou o que eu chamo de evangelho traduzível, que seria justamente isso. O que é o evangelho eterno? É a mensagem divina traduzida em linguagem e forma humana, nas suas mais diversas e variadas formas. Então, quando a gente pensa em evangelho eterno, como eu falei, na sua relação com a cultura, a gente tem esse aspecto bivocacional. O evangelho é, ao mesmo tempo, supracultural, em sua origem e autoridade, porque ele está originalmente em Deus, né? Sua origem divina, autoridade divina, mas ele, na sua comunicação, ele torna-se transcultural. Transcultural. Ele nem está alheio à cultura e ele também não está condicionado pela cultura ou limitado pela cultura, não. Ele está inserido nela. Assim como o fermento de Jesus, né? Ilustração de Cristo. Assim como o fermento se insere na massa, ele leveda toda a massa. Então, nesse sentido, o evangelho é supracultural em sua origem e transcultural em sua comunicação. Isso é o que dá ao evangelho essa característica de traduzibilidade. Então, a gente fala em contextualização e a gente entende logo o seguinte. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, olha, contextualização é sinônimo de sincretismo. Como? Sinônimo de sincretismo. Então a gente vai ter um problema sério. Porque o evangelho em si é contextualização. Porque, na verdade, veja, eu acabei de dizer, é a mensagem divina traduzida, em outras palavras, contextualizada para o ser humano, traduzida em forma e linguagem humana, dentro de um contexto específico. Então, a própria forma que o evangelho chega até nós, seja aqui no Brasil, aqui na Bahia, no Rio de Janeiro, na Mongólia, no Quirguistão, no Japão, na Europa, ele sempre chegará de uma forma humana, dentro de uma cultura, nunca no vácuo cultural. Então, nesse sentido, o evangelho em si, ele é contextualização. Agora, a grande discussão nossa aqui, pessoal, que eu queria trazer agora para o aspecto mais prático, é o seguinte, até que ponto, olha só, olha a pergunta, até que ponto o evangelho pode ser contextualizado sem perder a essência da sua mensagem? E até que ponto nós, como adventistas, podemos e devemos contextualizar o evangelho dentro de uma realidade cultural específica, por exemplo, aí no Rio de Janeiro, nas diversas realidades que vocês têm aí, seja numa comunidade ali no Complexo do Alemão, ou na Maré, ou na Barra da Tijuca, mas, ao mesmo tempo, sem perder a essência da mensagem, sem alterar o conteúdo da mensagem e sem perder a nossa identidade. Então, veja, é importante a gente entender o seguinte, quando a gente simplesmente não contextualiza, quando a gente simplesmente diz assim, olha, tudo da cultura é mal, tudo dessa cultura é mal, e agora eu vou pregar o evangelho e agora as pessoas precisam seguir o meu modelo. É daquele jeito. É a minha roupa, por sinal, estou com uma camisa aqui diferente. Essa é uma camisa da Indonésia. Eu coloquei ela, sabe por quê? Propositalmente, também como ilustração. Porque no sábado pela manhã,
nas igrejas da Indonésia, eles usam esse tipo de camisa para pregar. Essa camisa, que se chama batik, em Bahasa, Indonésia, né, que é a língua de lá, o Bahasa principal, batik, ela é considerada como se fosse o nosso terno, vamos colocar assim. Ou seja, qual é a tradução do terno que nós usamos em nossas igrejas pela manhã? Estou falando num contexto mais tradicional. Na Indonésia, a tradução do terno é a batik. Vocês estão entendendo aí o que eu quero dizer? Mas aí não. Aí eu chego lá na Indonésia e digo assim, não. Que camisa é essa? Camisa de manga curta? Isso aí é irreverência, não pode. Não, vocês têm que usar terno e gravata. E aí eu ouço a música deles e falo, não, esse instrumento aí é pagão. Não, isso aí não pode, essa forma de culto, essa liturgia. E eu fico preocupado com aspectos estéticos apenas, com aspectos da forma, né, litúrgica, entre outras coisas. E aí eu imponho a minha cultura, né? Isso é o que nós chamamos de etnocentrismo. É considerar a minha cultura superior à outra, de tal forma que a minha cultura torna-se modelo e padrão para o evangelho, o que é um completo absurdo, como nós já vimos, já que o evangelho não está limitado a nenhuma cultura. Ele transcende as culturas, no sentido da sua origem, porque ele é supracultural, e ele se insere na cultura transformando-a de dentro para fora, ele é transcultural. Então, nessa questão, quando eu nego a cultura local por completo, eu rejeito o processo de contextualização, sabe o que é que eu estou produzindo? Aí sim eu estarei produzindo sincretismo, porque o que acontece? As pessoas aceitam o seu evangelho travestido, mas por baixo do pano, na casa dela, quando ela está sozinha, o que é que acontece? Ela continua praticando as mesmas coisas, porque não foi mexido na cosmovisão dela. Ela continua vendo o mundo da mesma forma. Você só mexeu no aspecto comportamental, no aspecto estético, na superfície, né? Existe um chamado diagrama de Quast, onde ele fala ali, né, das camadas da cultura, a camada comportamental, a camada dos valores, a camada das crenças e a camada da cosmovisão. O Paul Hibbert fala também sobre transformação de cosmovisões. Então, a conversão verdadeira se dá quando o Espírito Santo atua de tal maneira e que o processo de discipulado vai fundo ao ponto de transformar a cosmovisão do indivíduo, de atuar na cosmovisão dele, e não simplesmente na camada mais superficial da cultura, que é a comportamental, que é simplesmente a que nós vemos. Isso é o que Jesus chamou de sepulcros caiados, né? Ou seja, a hipocrisia religiosa. Uma pessoa que por fora parece uma coisa, mas por dentro é outra. Então, a não contextualização, essa imposição gera sincretismo, essa sim, porque aí a pessoa vai continuar fazendo as coisas escondidas, a gente chama isso de underground, né? Ou seja, por baixo do pano, e isso gera o chamado cristopaganismo. Ou seja, é literalmente um evangelho travestido, misturado, deturpado, corrompido. Esse sim, um evangelho adulterado. Outro problema, quando a gente não contextualiza, quando a gente não é sensível ao contexto local e a gente tenta impor um padrão uniforme, uma uniformidade em relação ao evangelho, que não é bíblica. A Bíblia fala de unidade em meio à diversidade, não de uniformidade, principalmente em termos de formas, de símbolos, ritos, entre outras coisas. O outro problema é que o evangelho é percebido de forma estrangeira. E as pessoas rejeitam não o evangelho, elas rejeitam o quê? O estrangeirismo. Então é muito comum as pessoas dizerem assim, tem lugares no Brasil que é muito duro. Aqui no Rio de Janeiro, pastor, é muito duro para pegar o evangelho. Olha lá no Oriente Médio, esse povo muçulmano, que povo de coração duro, rapaz. Porque, olha, eles rejeitam o evangelho. E normalmente eu pergunto, quem disse que essas pessoas já ouviram o evangelho? Porque não necessariamente elas ouviram o evangelho. Não, mas tem igreja lá, tem igreja adventista, tem missionário e tal. Bem, eu garanto a vocês, amigos,
pelo pouco que eu já vi nesses anos em que eu morei na Ásia, morei na Mongólia e trabalhei por 5 anos, nesse período dei uma boa rodada, não apenas na Ásia, mas no Oriente Médio, em outras regiões ali, passando pela Indonésia, Vietnã, Camboja, Filipinas, China, Turquia, Rússia, regiões da Europa, Emirados Árabes. E eu fui observando a igreja. E o que é que eu percebi, pessoal? Em muitos casos, as pessoas não estão rejeitando o evangelho. Elas estão rejeitando, sabe o quê? Elas estão rejeitando a religião do missionário. O que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o missionário traz o evangelho com um pacote pronto. E o pacote é um pacote cultural dele, completamente etnocêntrico, que rejeita a cultura local, que coloca, que demoniza a cultura local e que classifica a cultura local como 100% má. Então, tudo ali da velha cultura é eliminado e é imposto, ou pelo menos tenta-se impor uma nova cultura associada com o evangelho. Então, as pessoas rejeitam, não o evangelho, porque o evangelho não foi traduzido para elas, então elas nem sequer compreenderam. Elas rejeitaram o evangelho travestido. Elas rejeitaram uma caricatura do evangelho. Uma caricatura que para elas estava tão cheio de apetrecho, tão cheio de acessórios, que elas não conseguiram ver a verdadeira identidade da mensagem. Então, o conteúdo da mensagem foi alterado nesse caso. Agora, tem um outro extremo, porque esse aí, quem faz isso, é aquele quando Jesus falou assim, ó, vocês coam um mosquito, mas engolem o quê? Vocês engolem o camelo. Isso aí é quem não contextualiza. É quem acha isso. Eram os fariseus, né? Eram os fariseus ali. Coa o mosquito, o detalhe, né? E engole o camelo, não percebe o principal. Ou seja, o evangelho não está sendo comunicado, ele não está sendo compreendido. Aí tem um outro extremo, que é o extremo da contextualização acrítica ou não crítica, que é a aceitação do velho, é a aceitação indiscriminada de tudo que existe na cultura. Ou seja, é o outro extremo, é considerar a cultura 100% boa. É aquela visão antropológica romântica. Veja, quando eu falo de antropologia, eu não estou descreditando a antropologia, muito pelo contrário. Em missiologia, nós necessitamos não apenas da antropologia, como de outras ciências sociais. A missiologia não é não é, às vezes a pessoa compreende missiologia como teologia aplicada. Isso é equivocado. Missiologia é uma área de pesquisa multidisciplinar. É como se fosse um guarda-chuva. E debaixo desse guarda-chuva você tem teologia bíblica, teologia sistemática, teologia aplicada e ciências sociais, antropologia, sociologia, economia, história, geografia, linguística. Então, isso é missiologia. Só que aí tem essa galera que vai para o outro extremo. Não, toda a cultura é 100% boa e acaba assimilando tudo da cultura. Essa é a contextualização não crítica. O que é que isso gera? Gera sincretismo também. Também gera sincretismo. É claro, gera deturpação da mensagem. Isso é óbvio. Mas aí você tem a contextualização crítica. Você tem a contextualização crítica. E, basicamente, o que é a contextualização crítica? É justamente entender esse contexto básico, esse conceito básico, que o evangelho, para ser comunicado, ele precisa ser traduzido dentro de um contexto específico. O evangelho, para ser comunicado de forma efetiva, ele precisa ser compreensível. Se ele não for compreensível, a gente não pode considerar que a gente esteja cumprindo a missão. Eu costumeiramente falava uma coisa, há algum tempo atrás, né? O campo missionário me provou que eu estava errado. Eu dizia o seguinte, olha, nós precisamos tornar o evangelho relevante para as pessoas. Eu dizia isso no passado. Hoje eu não digo mais. Nós, como igreja, precisamos ser relevantes em nossa comunidade. Isso é indiscutível. Nós, como igreja, como povo, ok? Nós precisamos estar inseridos em nossa comunidade de forma relevante. O Léo falou um pouco sobre isso aí. Um pouco não, bastante sobre isso. Agora, quando eu falo do evangelho,
Eu não posso dizer que eu preciso tornar o evangelho relevante para a comunidade. Sabe por quê? Porque o evangelho já é relevante em si. Ele é intrinsecamente relevante para toda e qualquer cultura. Porque toda e qualquer cultura, a despeito das suas pluralidades, diversidades, especificidades, todas elas têm necessidades universais que só podem ser satisfeitas pelo evangelho eterno. Então, o evangelho, ele em si é relevante. Não tem nada que eu faça que eu acrescente ao evangelho para torná-lo relevante. Então, não tem nada que eu precise retirar do evangelho para que ele seja relevante. O evangelho em si é relevante. Agora, o que eu e você precisamos fazer, como missionários, como discípulos de Cristo, é tornar o evangelho compreensível. Porque aí eu pergunto para você, se o evangelho, se as pessoas não compreenderem a mensagem do evangelho, como elas perceberão a sua relevância? Essa é a grande questão. O evangelho é relevante, mas a pergunta é, como as pessoas vão perceber a relevância do evangelho e como elas vão poder reagir à mensagem do evangelho se elas não estão compreendendo a sua mensagem? Se elas estão vendo um evangelho travestido, um evangelho caricaturado, que muitas vezes tem conotações, inclusive, pejorativas, negativas dentro daquele contexto específico, tá? Eu não sei, Jonas, eu já estourei o tempo aí, Jonas, eu acabei me perdendo aqui. Não, você ainda tem 8 minutos. Pronto, então já vou caminhar para o final aqui. Eu quero dizer o seguinte, pessoal, para a gente concluir aí, e aí vão ter os momentos das perguntas, e normalmente nas perguntas aí surgem coisas muito interessantes e a gente complementa o nosso pensamento, que é muita coisa, né? A gente vai ali tentando tirar as coisas aí da cartola. Mas vejam, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, todo ser humano tem o direito de ler não apenas 4, mas 5 evangelhos. Vou repetir. Todo ser humano tem o direito de ler não apenas 4, mas 5 evangelhos. O que eu quero dizer com isso? Eu estou tratando aqui do evangelho eterno. Mas nós temos registrados na Bíblia, né, pelo menos 4 evangelhos, né? O evangelho segundo Mateus, o evangelho segundo Marcos, o evangelho segundo Lucas, o evangelho segundo João. Ou seja, em cada um desses evangelhos, você tem uma perspectiva do autor se dirigindo a um público específico, sim ou não? Abordando dilemas específicos, sim ou não? Dando ênfases específicas, sim ou não? Ou seja, na própria condição do registro do evangelho dividido em 4, você vê o aspecto da contextualização ali, né? Cada um se adaptando à sua realidade, se contextualizando, se traduzindo dentro daquela realidade, ok? Mas aí, pessoal, o que eu quero dizer é que todo ser humano ele tem o direito de ler não apenas 4, mas 5 evangelhos. E qual é esse 5º evangelho? Aí eu pergunto para vocês, qual é o 5º evangelho? Será que eu estou falando de um evangelho apócrifo? O evangelho de Maria Madalena, será que é dele que eu estou falando? O evangelho de Judas, o evangelho de Tomé, será que são desses evangelhos que eu estou falando? Não. O 5º evangelho, este 5º evangelho, ele precisa estar escrito na vida dos discípulos de Cristo, do seu próprio povo, do seu próprio contexto, da sua própria realidade. Esse é o 5º evangelho que todo ser humano precisa ler e ouvir. Vocês entendem o que eu quero dizer? O 5º evangelho, ele é traduzido na própria comunidade cristã local. O 5º evangelho, ele é vivenciado através da encarnação do povo e da encarnação do discípulo no seu contexto específico. Somente assim ele será capaz de tornar-se um tradutor fiel do evangelho. Sabe o que é um verdadeiro missionário? O verdadeiro missionário é um tradutor fiel. É alguém que ouve a mensagem divina
e a traduz em linguagem e formas humanas específicas, dentro de um contexto específico, de uma realidade específica. E Jesus fez isso, pessoal. Jesus é esse nosso modelo. Esse sim é o modelo. Não uma cultura, nenhuma cultura de nenhum povo pode servir de modelo, de referência, limitando o evangelho, restringindo o evangelho àquela realidade cultural. Não, o evangelho transcende essas realidades. E isso a gente vê no ministério de Cristo. Porque algumas pessoas dizem assim, olha, nós só podemos contextualizar os métodos, mas não podemos contextualizar a mensagem. Normalmente, a pessoa que fala isso é porque ela não entendeu o que significa contextualização, do ponto de vista da contextualização crítica. A contextualização crítica, ela é sempre, Léo até citou o texto do Charles Kraft, ela é sempre biblicamente fiel e culturalmente relevante ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala em contextualizar, a gente não está falando só de contextualizar métodos, a gente está falando de contextualizar a mensagem, sim, porque contextualizar a mensagem não é alterar o conteúdo da mensagem, não é distorcer o conteúdo da mensagem, não é adulterar, não é corromper, não é modificar, não é adaptar a mensagem. Contextualizar a mensagem significa traduzir a mensagem para as pessoas, torná-la compreensível para as pessoas. Essa é a questão. E Jesus fez isso. Olha o que Jesus fez nas parábolas. O tópico central da pregação de Jesus era o quê? O reino de Deus. O reino de Deus. Só que ele chega para um grupo e diz assim, olha, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança sua rede no mar. Ele falou isso para pescadores. Ele chega para o grupo de pastores e diz, o reino de Deus é semelhante a um homem que tem 100 ovelhas e perde uma, e deixa as 99 para buscar ali a perdida. Ele chega para a mulher e para um grupo de mulheres, dona de casa, e diz, olha, o reino dos céus é semelhante a uma mulher que perdeu uma moeda dentro de casa. E aí ele chega para um grupo de agricultores, né? E ele diz assim, olha, o reino dos céus é semelhante a um homem que sai a semear. Então, veja, se Jesus não está contextualizando a mensagem aí, eu não sei mais o que é contextualização. Ele está pegando o mesmo tópico, que era o reino dos céus, e está traduzindo dentro de realidades e contextos específicos. Veja, a cultura maior ali, macro, era a cultura judaica. Mas dentro da cultura judaica ainda haviam realidades específicas, né? Tanto é que, historicamente, quando a gente fala do primeiro século, acho que o nosso próximo palestrante vai falar talvez sobre isso, sobre o que ele trata com a questão do judaísmo, a gente não pode falar do judaísmo do segundo templo como judaísmo, né, no singular. A gente fala de judaísmos. E Jesus reconhecia isso e reconhecia a realidade social. E ele traduzia a mensagem para cada realidade específica. Então, amigos, o meu desafio para vocês é esse. É se manter como um bom tradutor, como um tradutor fiel da mensagem do Evangelho. E, sobretudo, dar às pessoas a oportunidade, porque todo ser humano tem o direito de ler não apenas 4, mas 5 evangelhos. E o 5º evangelho deve ser traduzido na vida do povo e do discípulo que está inserido naquele determinado contexto. Muitas das pessoas que vocês terão contato lerão o evangelho pela primeira vez, não em Marcos, não em Mateus, não em Lucas, não em João. Muitos deles terão contato primeiramente com o evangelho eterno através do 5º evangelho que será traduzido e encarnado na sua vida. Que Deus abençoe você ricamente, é o meu desejo e a minha oração. Tá bom? É isso, amigo. Amigo, obrigado, viu? Deus seja louvado, pastor Yuri. Tem uma pergunta que chegou aqui, interessante, da Vivian Mendes. Ela diz o seguinte, que a pergunta é como trabalhar a questão das mudanças culturais dentro de um mesmo país. Ela trabalha a seguinte ideia, pastor Yuri. Nós convivemos dentro do mesmo ambiente
com pessoas de gerações diferentes, com pensamentos diferentes, né? Eu lembrei até daquela teoria da modernidade múltipla, né? Onde a gente tem dentro de um mesmo ambiente, de uma mesma família, ou dentro de uma mesma igreja, pessoas que têm pensamentos pré-modernos, modernos e pós-modernos, convivendo junto ali mesmo dentro da igreja, enfim. Como que a gente pode dialogar entre essas gerações, ou como administrar, como trabalhar essa contextualização da mensagem do Evangelho, tendo essas diferenças entre as gerações dentro de um mesmo ambiente? Isso é natural, né? Eu lembro que alguns anos atrás havia uma discussão muito grande quando se trabalhava sobre pequenos grupos, ministério de pequenos grupos, havia aquela discussão se o pequeno grupo ideal seria heterogêneo ou homogêneo, né? Não sei se vocês lembram dessa discussão aí, né? Pequenos grupos heterogêneos com diferentes faixas etárias e tal, pequeno grupo homogêneo, não, só criança, ou só jovem, só adolescente, enfim. Mas veja, o fato é que o evangelho é para todos, né? A gente não pode limitar o evangelho simplesmente para um grupo específico de pessoas. Claro, você pode até ter um público-alvo específico. Digamos que, na realidade onde a sua igreja está, você observa o seu contexto, você tem que observar o contexto onde a sua comunidade está inserida. O que nós não podemos fazer é o que nós costumeiramente vemos acontecer, que é a gente querer pregar o evangelho do alto de uma torre de marfim teológica. Ou seja, completamente descolado da realidade onde eu estou inserido. Então, o evangelho não se prega do alto de uma torre de marfim teológica, né? Onde a gente está respondendo perguntas, onde a gente está dando respostas para perguntas que nunca são feitas. Já percebeu isso? Não. Às vezes eu acho que a gente às vezes está se esforçando para responder perguntas que na verdade nunca são feitas. Quando na verdade a gente precisa ouvir as perguntas que estão sendo feitas e dar as respostas que o evangelho oferece. Tem um livro do John Stott chamado Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. E esse era o ministério de Cristo, se dividia entre o monte e a multidão. Jesus ouvia o Pai, mas ouvia o mundo, ele tinha um feedback, ele estava inserido, ele não estava alienado da realidade, ele não vivia numa bolha religiosa, numa subcultura religiosa. O texto de Ellen White, que já foi citado pelo Léo Tadeu, o método de Cristo, ele se misturava com as pessoas. Ele se aproximava das pessoas, ele entendia essa realidade. Então, nesse sentido, cabe a cada comunidade, cada igreja local, reconhecer o contexto específico onde está instaurada. A igreja não pode chegar e dizer assim, olha, quer saber de uma? A partir de agora, eu vou ser uma igreja tradicional. Olha, vamos ser uma igreja tradicional. Ou o extremo, quer saber de uma? Agora nós seremos uma igreja só para pós-modernos. Olha, quer saber de uma? Eu agora serei uma igreja só para surfista. Por que a igreja não pode tomar essa decisão assim de uma hora para outra? Porque isso não vai ter relevância nenhuma se a sua comunidade onde você está inserido não for uma comunidade de surfistas. Se a sua comunidade onde você está inserido não tem uma predominância de pós-modernos, por que a sua igreja vai ser para alcançar pós-moderno? Não. A sua igreja tem que encarnar-se na realidade onde ela está. Então, aí é que vem, primeiro ponto, a conscientização do corpo de Cristo em relação ao seu papel como igreja. Então, o trabalho do líder, nesse caso, tanto do pastor quanto do ancião, dos diretores de igreja, é conscientizar o corpo de Cristo de qual é o seu papel na missão de Deus. Porque a missão não é nossa, né? A missão é de Deus. Não é a igreja que tem uma missão, é a missão de Deus que inclui a igreja, que nos honra, nos incluindo em sua missão, né? Então, nesse sentido, eu tenho que primeiro conscientizar as pessoas, a despeito da geração que ela está, do estilo dela, enfim, numa igreja heterogênea, como é a maioria das nossas igrejas. Segundo ponto, a gente tem que ter realmente muito diálogo, mas a gente também tem que ter respeito mútuo e, sobretudo, aceitação. O que eu quero dizer por aceitação? Vou te dar um exemplo claro que aconteceu comigo, tá? Comigo. Eu não venho de uma família adventista, minha família é muito tradicional católica, mas a minha adolescência eu fui um jovem normal, né? Pegava onda e tal, até hoje eu pego, estou meio aposentado, mas até hoje eu pego. Pegava onda, mas eu sempre tive um estilo mais alternativo.
E eu tive contato com o Evangelho Eterno, sem nunca ter ido para a igreja. Me converti. É uma outra história, o meu testemunho. Tá? Me converti. Passei um ano convertido. Olha que loucura. Eu tinha um ministério, pessoal, tá? Pessoal. Eu trabalhava com moradores de rua, eu ia sair de madrugada, eu me disfarçava de morador de rua. Você acredita nisso? Meus pais saíam para trabalhar com filmagem de madrugada e eu com 16, 17 anos, eu botava uma roupa velha e ia procurar morador de rua para pregar o evangelho. Sozinho, ninguém sabia disso, era um segredo. E aí o que acontece? Esse era o meu estilo. Quando eu pisei o pé pela primeira vez numa igreja protestante, que foi a igreja adventista, e aí é uma outra história como foi que isso aconteceu, eu fui para uma igreja completamente tradicional. E não fui porque eu quis, eu fui porque um amigo meu ia se batizar, eu fui lá assistir o batismo dele, mas eu já era convertido, tá? Eu era uma nova criatura de fato. Mas eu cheguei lá como? Calça jeans rasgada, camisa folgadona. Sabe aquele estilo grunge dos anos 80, ali, início dos anos 90, ali de Seattle, né? Nirvana, Kurt Cobain, aquele estilo grunge. Pronto, mais ou menos aquilo ali. Um pedaço de madeira enfiado no ouvido. Não era brinco, não, era um pedaço de madeira. Não sei nem como fechou o buraco do meu ouvido aqui. Mas eu cheguei lá assim, numa igreja tradicional. O que aquelas pessoas fizeram? Aquelas pessoas fizeram? Elas me acolheram do jeito que eu era, do jeito que eu estava. Elas me acolheram. E eu me senti bem, mesmo percebendo que o meu estilo era diferente do estilo daquela igreja. Por quê? Porque o que fez a diferença foi o acolhimento. Claro que eu me sentiria mais à vontade num ambiente onde eu me visse cercado mais de pessoas mais iguais a mim. Mas o acolhimento foi essencial. Então, eu acho que para esses conflitos aí, onde esses paradigmas que envolvem diferentes gerações, e não adianta, segundo Thomas Kuhn, um novo paradigma só é estabelecido quando toda a geração anterior que viveu o paradigma vigente morrer, literalmente, passar, né? Então, não adianta. Nós sempre viveremos essa tensão entre dois paradigmas, conflitos intergeracionais, enfim. Então, diálogo, respeito, né? E, sobretudo, a aceitação daquele que é diferente, da diversidade. Deus não é contra a diversidade, amigos. Deus é contra uniformidade. E nos dois aspectos. Se eu for conservador, mais tradicional, eu não posso impor a minha cultura mais tradicional sobre o outro, mas, ao mesmo tempo, aquele que tem um estilo mais contemporâneo também não pode impor o seu estilo contemporâneo a quem é mais conservador, percebe? Então, é nessa diversidade, como o Paulo diz, né, por todos os meios, salvar o maior número possível de pessoas. Então, é necessário, essa diversidade é necessária na igreja. Agora, o que ela precisa ser é trabalhada no que diz respeito à consciência missiológica, do papel missiológico, da identidade profética da igreja adventista, naquela igreja local. Pastor, perfeito. Alguns comentários bem interessantes aqui. O Kleber, né? A tensão acaba quando as partes vivem para a pregação do evangelho e não para si. A Luciano, que faz diferença é o acolhimento. A Alice, não existe cristianismo sem uma sociedade íntima com Deus. Ficou bem claro aqui, viu, pastor Yuri? Eu queria muito te agradecer. O pastor Márcio havia feito uma pergunta, mas o senhor acabou respondendo também. A pergunta era como fazer com que líderes de gerações diferentes entendam essa questão da contextualização e se comuniquem, né, entre si. Mas o senhor acabou de explicar aí diálogo, respeito, aceitação, conversa, né? Bem interessante. Eu queria muito agradecer ao senhor, mais uma vez. Deus continue abençoando aí o seu ministério, sua vida, sua família, né? Em nome de Jesus. O pastor Pareja Amém. vai fazer uma oração por ti aí, vai introduzir aí o próximo palestrante. Sim, pastor Yuri. Ok, se você permitir, eu só queria ler um texto de Ellen White aqui, que eu acho que é pontual também dentro dessa questão, e a gente poderia fechar. É um texto que está no livro Evangelismo, página 105. Ela diz o seguinte: não deve haver regras fixas. Nossa obra é progressiva e deve haver oportunidade para os métodos serem melhorados. Porém, sob a direção do Espírito Santo, a unidade deve ser preservada e o será.
há necessidade de pessoas que orem a Deus pedindo sabedoria e que, sob a orientação divina, possam pôr nova vida nos métodos antigos de trabalho e inventar novos planos e métodos modernos, de despertar o interesse dos membros da igreja, alcançando os homens e as mulheres do mundo. Então, veja que novos métodos precisam ser implantados, não existem regras fixas, o evangelho não é refém de nenhuma cultura, pelo contrário, ele se contextualiza, ele atua dentro de um contexto específico e a unidade será e deve ser preservada em meio a essa diversidade. E que nós possamos ser esses homens e essas mulheres, orando a Deus, pedindo sabedoria do alto para pôr nova vida nos antigos métodos e também para inventar novos métodos para alcançar novos tipos de pessoas. Métodos diferentes para pessoas diferentes. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado mesmo. Pela graça, possamos obter vitórias, né? E crescer no aspecto de envolvimento com as pessoas, no sentido de amá-las de verdade, a ponto de, guiados por Deus, sermos bons tradutores desse evangelho, né? Amém, amém. Que a graça seja conosco. Obrigado aí pelo carinho. Eu quero fazer uma oração por você e por sua família, é possível? Em mongol? Vai fazer em mongol? Não estou nesse nível ainda, não. Uma hora eu chego lá. Vamos lá. Não, vamos mas lá. o senhor vai fazer em português, certo? Exatamente. Essa é a oração traduzível, do evangelho traduzível. É isso aí. Vamos lá, então. Pai eterno, obrigado, porque podemos nos alegrar com o Senhor e com a sua mensagem. A tua palavra tem aquecido o nosso coração e falar de maneiras em que essa palavra pode ser colocada no coração das pessoas, isso encanta o nosso coração também. Nós te agradecemos muito por esses momentos que tivemos agora, elucidadores, que nos guiaram a uma compreensão maior sobre o nosso papel, nossa função e o nosso esforço no trabalho para o Senhor. E que nossas ações, palavras, sejam mesmo bem decodificadas, traduzidas para que as pessoas compreendam o Deus que guia a nossa vida, que deseja guiar a vida delas também. Abençoe de forma muito especial, pastor Yuri, sua família, sua casa, seus sonhos, propósitos. Há grandes coisas a serem realizadas ainda em momentos vindouros, anos vindouros, na vida dele e de sua família. Por favor, continue colocando sua mão sobre ele e sobre todos. Nós agradecemos por esses momentos que tivemos juntos e rogamos que, em tua graça, todos sejamos abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém.